Esse é nosso podcast, pode contar mais café. Pode contar mais café. Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia, depende da hora que você está ouvindo. Pode Conta Mais Café da Triotécnica. Meu nome é Josimar, eu sou o responsável pelo capital intelectual da nossa empresa. E se você perdeu, por acaso, o episódio 1 e 2, esse é o episódio 3 do nosso podcast, em que a gente conta mais sobre contabilidade, mas no jeito que você estivesse num café, já que contabilidade é um assunto que interessa a todos, mas poucos conseguem transmitir essa informação de uma maneira muito interessante. E aqui a gente aproveita para falar para você sobre o nosso trabalho. A gente tem aqui 4 braços de atividade, que é a contabilidade, a parte de gestão financeira e apoio financeiro ao seu empresário que tem alguma dificuldade para montar o seu fluxo de caixa ou entender os números de uma forma mais organizada em termos de finanças. Temos um braço de recursos humanos e departamento pessoal com folha. E o braço que eu atuo, que é a recuperação tributária, planejamento tributário, holding e tudo mais. E eu estou aqui com o Marcos, que é meu sócio, é o super convidado de hoje, e a gente vai conversar sobre planejamento tributário para clínicas médicas e área de saúde de forma geral. Então, se esse assunto te interessa, venha conosco, já clique nas nossas mídias sociais, faça a sua inscrição. Pode fazer perguntas também, tanto agora quanto depois. A gente vai ter muita satisfação de te responder. Então, Marco, fique à vontade, o microfone é seu. Obrigado, Josimar. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, como o Josimar apresentou, eu sou o Marcos Sanches, sou sócio da Triotécnica, sócio do Josimar e da Josiane. A gente está aqui para apresentar o nosso 3º podcast, né? E nesse podcast eu vou falar um pouco sobre recuperação tributária, mais especificamente sobre um tema que é um tema atual, que se trata da recuperação tributária em relação à equiparação hospitalar voltada para clínicas médicas e odontológicas. Esse é um tema relativamente simples e objetivo, porque partindo da premissa que as empresas hoje, clínicas médicas, desde que atenda alguns requisitos específicos na lei, que é essa lei que abrange, que disciplina toda essa questão da equiparação hospitalar, é regida pela Lei 9249 de 1995, onde além... Por que chama hospitalar? Porque os hospitais já se beneficiavam dessa prerrogativa da lei por conta da finalidade do seu serviço, que é um serviço de promoção à saúde, que é uma finalidade social, e a saúde é um direito garantido pela Constituição Federal. Logo, a tributação, principalmente no que tange ao imposto de renda e à contribuição social, tem suas bases reduzidas. Ou seja, uma clínica médica hoje que está dentro do regime tributário do lucro presumido, sua tributação base, ou melhor, sua base de cálculo é 32%, de maneira geral, sobre o faturamento bruto. Logo, se nós utilizarmos e fizermos um entendimento sobre toda a movimentação, como que esse faturamento ocorre, se é um faturamento onde parte é procedimentos cirúrgicos e parte é consultas, há a possibilidade da segregação dessa receita. Por que eu falo segregação da receita? Porque esse benefício da base de cálculo reduzida, ele só é extensível aos procedimentos cirúrgicos. Certo, Josmar? Eu queria complementar isso, e aí a primeira pergunta é um assunto bastante abrangente, a gente pode ir fatiando ele como se fosse um cirurgião nesse caso. Perfeito. É o cara que vai realmente ter alguns benefícios, entre outras atividades.
Nesse contexto que eu queria te perguntar, você também me responder se é a atividade que é beneficiada ou o estabelecimento. Porque uma coisa muito comum, as pessoas acham, e aí você pode confirmar para mim, eu não tenho estabelecimento, eu só tenho eu sou um profissional que eu sou um plantonista, e de repente tem ali um salão, e como é um consultório, mas eu presto serviço em outro lugar. Eu vou ter esse benefício ou não? Boa pergunta. Isso foi muito discutido isso no passado, inclusive, e até tem julgado já nesse aspecto que um entendimento pacificado sobre essa questão da prestação de serviço em local de terceiros. Perfeito? Então, sim, qual que é o objeto? Independente do local da prestação do serviço, o objeto que está sendo analisado é a prestação e não o local. Por quê? O serviço ou a promoção à saúde, ela independe do local do estabelecimento. Então, não é só porque um hospital que tem toda uma estrutura, que está estabelecido, que ele tem esse direito, mas uma clínica, mesmo que ela tenha seu estabelecimento, ou um profissional médico, que mesmo não tendo uma clínica médica, e ele ou melhor, ele tem que ter um endereço estabelecido, porém, a prestação da promoção à saúde não necessariamente precisa ocorrer na clínica dele. E sim, desde que a promoção à saúde seja o objeto, ele é enquadrado nessa premissa da redução da base de cálculo. Deixa eu ver se eu entendi, só para contextualizar e resumir um pouco. Então, se eu sou um plantonista e ali eu tenho um estabelecimento em que cumpre os requisitos. Então, Perfeito. Até onde eu sei, na lei tem um cumprimento ali de umas regras. Nós vamos falar desses critérios, desses requisitos. Ainda que eu preste serviço no estabelecimento terceiro, no hospital, por exemplo, sou um plantonista, se eu tiver devidamente estabelecido, cumprindo os requisitos básicos que você citou dessa lei, eu vou prestar o serviço lá vou fazer uma cirurgia de estômago, por exemplo, num determinado hospital, e essa atividade está beneficiada pela equiparação hospitalar por ser uma atividade e não pelo fato daquele estabelecimento meu ter cumprido as regras. Perfeitamente. Tem que ter uma equalização das duas coisas. Perfeitamente. Entretanto, a gente está falando de serviço de saúde. Então, a tributação ela é equiparada para serviço de saúde e o benefício fiscal é para o serviço. É por serviço. Entendi. Exato. E aí, falando dessa questão dos critérios, né? Além dos critérios básicos, para que essa empresa, essa clínica, seja beneficiada com essa redução da base de cálculo de imposto de renda e contribuição, nós podemos citar. Primeira coisa, a clínica tem que estar registrada sobre o regime do lucro presumido, premissa básica. Segundo, tem que ter a constituição de uma sociedade empresária. Tem que ser estabelecida, ou seja, eu tenho que ter um endereço comercial válido. Outro ponto, em que pese, né, o estabelecimento seja uma clínica, as licenças da vigilância sanitária ou Anvisa têm que ser expedidas, tem que estar tem que ter uma licença válida dentro do município, ou seja, só reforçando, esse benefício da redução da base de cálculo, ele é extensível somente aos procedimentos cirúrgicos. Por isso que dentro de uma anamnese, de um diagnóstico de uma empresa com essas características, o que é muito importante? Nós avaliarmos todo o histórico de emissão de notas dessa empresa, onde vai ser determinado aquilo que é prestação de serviço referente a procedimentos cirúrgicos e aquilo que é consultas. Ou seja, para que é necessário fazer isso? Como esse benefício abrange somente a procedimentos cirúrgicos, eu não posso aplicar a mesma redução da base de cálculo sobre o faturamento como um todo, senão isso pode comprometer no futuro. Entendi. Então, você está me falando que
se você presta um serviço, as consultas simples elas não podem Não, ter essa redução. não contam com essa redução. Tá. Mas o serviço que tem algum procedimento, Exato. aí tem um rol ali. Tem um rol emitido pela Anvisa, que algumas especialidades são contempladas mediante o rol da Anvisa, que é o RDC 50 de 2002. Tá, então ali nessa normativa da Anvisa existe um rol, uma lista de atividades que são premissas, são as atividades que podem ter esse benefício Exato. de redução. Aí você tem, então, executar essas atividades, independentemente do local que ela for realizado o procedimento. Entretanto, existe uma necessidade da empresa ter as licenças. A licença da Anvisa. Né? Compreendi. Então, por exemplo, se eu for um cirurgião que eu trabalho em hospital e eu for um plantonista e fizer muitas cirurgias, eu posso pensar em, de repente, fazer uma estratégia legítima e legal, porque está na lei. Legítima. De mesmo que eu preste serviço em outro lugar, eu ter esse benefício de redução de imposto em relação a esses procedimentos de cirurgia. Perfeito. Aquelas consultas que eu faço no local, lá no meu consultório, não. Não são abrangidas. Não são abrangidas. Por isso da importância, de fato, de fazer esse diagnóstico. Se a gente for falar de um procedimento que vai ser feito de hoje para o futuro, há uma estratégia a ser adotada. Agora, como esse benefício também é passível de olhar para o passado, durante até 5 anos para trás, então é importantíssimo fazer essa avaliação de verificar, principalmente junto à prefeitura, junto ao sistema de emissão de notas, se esse profissional destacou, durante a emissão da nota dele, a distinção entre aquilo que é procedimento e aquilo que é consultas, justamente para poder fazer essa segregação do faturamento e fazer o cálculo do imposto de renda e contribuição de maneira separada. Então, você está me falando que eu posso fazer um planejamento disso, olhar a minha situação para o futuro, para poder ter uma vantagem tributária, Exato. obviamente uma economia competitiva, uma vantagem competitiva de preço ou de atração para o meu cliente, para o meu paciente, ou mesmo se eu já sou uma empresa estabelecida, e aí se eu precisar voltar ao passado, se eu cumprir alguns requisitos, eu faço uma revisão revisão tributária dos últimos 5 anos. Essa revisão resulta no quê? Resulta numa reapuração de toda a base de cálculo do imposto de renda e contribuição. Veja, vale frisar aqui novamente que essa revisão se dá mediante ao levantamento de todo o faturamento dos últimos 5 anos, onde, sendo possível a identificação daquilo que é procedimentos cirúrgicos e consultas simples, consultas médicas, é possível fazer essa revisão e essa recuperação. Detalhe, toda essa recuperação, sendo uma empresa atendendo todos os requisitos legais que o rol da Anvisa prevê, que a lei que regula esse entendimento da equiparação hospitalar diz, essa recuperação, essa revisão, ela é feita de maneira administrativa. Vale dizer que todo esse benefício é voltado para a recuperação do imposto de renda e contribuição social. PIS, COFINS e ISS, ele segue a mesma base de cálculo, que é a base de cálculo sobre o faturamento bruto. Então, isso não tem nenhuma redução. Se algum dia você ouvir alguém dizer ou prometer que vai acontecer uma redução com base nessas contribuições, não existe. O único benefício é a redução da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. E essa redução, essa forma, essa revisão, o que acontece? O empresário,
a clínica médica, o hospital, no hospital não, né? Mas essas empresas equiparadas, ela recebe o dinheiro na conta, qual é o prazo, ou tem uma outra forma de fazer? Beleza. Me fala um pouco sobre isso. O processo, uma vez feito o processo, identificado todos esses pontos que eu mencionei da estratificação da composição da receita, esse processo é feito mediante a retificação das declarações informadas anteriormente e esse crédito ele é constituído sobre uma forma de... Se eu paguei um DARF no passado de 10 e a gente encontrou, após esse recálculo, que essa contribuição ou esse imposto de renda seja 8, o que vai acontecer? Há um procedimento de retificação junto à Receita Federal. Esses valores serão disponibilizados no próprio site da Receita Federal, no ECAC, mediante um saldo a maior ou um crédito disponibilizado que vai sobrar naquele DARF recolhido. Interessante. Então, você faz um trabalho e aí tem toda uma lógica. Você recolheu um DARF ali de 10 mil reais e, de repente, pela recomposição da apuração, conforme a lei, vai sobrar um DARF ali, um valorzinho que, em tese, você vai pegar de volta. Vou pegar de volta. Como é que isso acontece? Esse processo de pegar de volta, isso é interessante porque, como a gente está tratando aqui de um recolhimento previdenciário e hoje, após todas as mudanças, todas as reformas da Receita Federal, esse crédito desse DARF, ele é possível, ele é legítimo de efetuar uma compensação com os créditos ou os débitos vincendos do mês, sejam eles de natureza previdenciária ou de natureza fazendária. O que seria o de natureza fazendária? PIS, COFINS e o próprio Imposto de Renda e Contribuição. E os previdenciários, a guia do DARF previdenciário ou o INSS, como a gente conhece popularmente. Tá, você está falando, então, que eu posso receber, compensar o imposto. Isso. Ou seja, eu tenho uma guia de 10 mil reais, eu peguei uma guia e sobrou um saldo lá de 2 mil reais. Aí eu tenho um DARF de INSS ou de imposto de renda para o próximo mês agora, que está vencendo dia 20, por exemplo. Perfeito. Eu posso compensar isso. Mediante o procedimento de uma realização de uma declaração chamada PERDICOMP. Tá. E se eu quiser receber de volta em espécie, em dinheiro, é possível? É possível também. Tá, entendi. É possível. Então, você tem duas formas aqui. Se você achar interessante, você pode, então, recuperar o seu imposto mediante uma compensação, ou seja, você vai pagar uma dívida com um crédito que você gerou, ou você vai aqui, então, ter um ressarcimento, uma restituição em espécie. E as duas coisas, tem algum tipo de correção monetária? Porque, perfeito. Você está falando assim para mim que você volta 5 anos no tempo, aí dependendo das condições. Exato. Toda essa recuperação de crédito, no momento da utilização dele e da compensação com o débito vencendo, ele tem o fator de correção tendo como base a própria Selic. Então, um crédito de 5 anos para trás, ele é corrigido base Selic até o momento da compensação. Maravilha. E assim, você me falou que essas oportunidades, então, no caso de equiparação, é mais para o Simples Nacional, não, para o lucro presumido. Exato. E no Simples Nacional, me fala, existe alguma coisa, alguma vantagem que você pode observar? Não, eu vou mudar uma pergunta antes. Antes de responder isso aqui, qual foi a média de recuperação que você teve? Um trabalho emblemático, alguma coisa que você tenha percebido? E vou fazer uma outra pergunta. E se a empresa fechar? Ótima pergunta. Então, eu recupero lá, mas de repente eu fechei minha sociedade com médico, não quero mais trabalhar, estou me aposentando. Isso. Ou eu quero fechar minha clínica e falo, poxa vida, eu estou aqui com um dinheiro de repente para trás. Como é que eu faço? Ótima pergunta. Bom, como eu falei, primeira eu vou responder de trás para frente. Nessa questão, no caso de foi feito um trabalho de recuperação, levantou-se, vamos atribuir um valor hipotético aqui, em torno de 80 mil reais de crédito que está disponível para a empresa fazer a compensação. Logo,
o que vai acontecer? Decidiu-se que a empresa vai deixar de operar, vai encerrar suas atividades. Nesse momento, enquanto a empresa estiver em funcionamento, eu posso fazer uma solicitação da restituição desses valores. O que vai acontecer? Esses créditos, ao invés de eu compensar, eu vou solicitar a restituição, que vai acontecer um crédito na conta corrente da pessoa jurídica, da empresa. É uma alternativa. Enquanto a empresa estiver em aberto, que não foi baixada. Se a empresa já estiver baixada, ainda é possível fazer esse pedido de restituição, porém, nós temos que indicar para onde vai esse crédito. Ou seja, esse crédito só é passível de recuperação na conta do responsável legal da empresa. Ou seja, na conta dos sócios. Se a empresa for uma sociedade com 2 sócios, nesse momento, inclusive, eu posso determinar, por deliberação da sociedade ali, quantos % do crédito total vai ser destinado para cada sócio, né? Por que eu digo isso? De repente, há uma sociedade onde o Josimar é meu sócio, ele tem 70% da sociedade e eu tenho 30%. Estamos desfazendo a sociedade. Nesse momento, eu faço um pedido de restituição e informo. Falo assim, olha, do saldo do crédito disponível, o Josimar tem 70% e eu tenho 30%. Ou, se não tiver essa questão, pode ser 50% para ele e 50% para mim. Entendi. Somente no caso da empresa baixada que ocorre essa situação, que tem que ser o crédito feito na conta do responsável legal ou dos sócios. Então, se a pessoa está pensando em fechar uma sociedade, encerrar uma empresa, e de repente pode ser interessante chamar um especialista para que faça essa análise. Isso. E, em última instância, deixa um crédito ali que vai cair na conta de cada um. De cada um. Maravilha. E aí a gente volta, então, naquela questão agora do Simples Nacional. Que oportunidade tem? Mas antes de a gente seguir no Simples Nacional, ficou um ponto que eu não respondi, em relação ao que benefício ou qual, em média, qual o percentual que geralmente esse processo ou essa estratégia tributária de fato representa no caixa da empresa. Então, em um dos trabalhos que nós fizemos ali, que foi um caso relevante que nós tivemos, dentre outros, o ponto... eu vou traduzir em números aqui para ficar mais fácil o entendimento. A empresa, anteriormente, ela pagava em torno, entre contribuição e imposto de renda, em torno de R$10 mil a cada trimestre, por exemplo. Com o trabalho da recuperação, utilizando a premissa da equiparação, onde há essa redução da base de cálculo, esse valor no trimestre ele caiu em torno de R$4 mil. Então, a gente tem um ganho de fato e de forma administrativa na média de 60% que a empresa deixa de pagar. Então, esse é o ganho médio um valor. Quando é feito a recuperação, quando é feito todo esse procedimento de revisão do passado, ou mesmo que não haja revisão do passado, porque essa é uma estratégia que pode ser utilizada para empresas que estão sendo constituídas agora, né? Então, ou melhor, aí já pegando um gancho do Simples Nacional, se hoje um médico inicia uma atividade nesse momento, que durante essa fase inicial, até ele atingir um volume de faturamento, que ele geralmente vai começar no Simples Nacional, é uma estratégia tributária a partir do momento que esse médico começa a ter faturamentos relevantes, começa a ter um aumento da realização de procedimentos, é um ponto que
o especialista, o analista ali contábil, ele pode sugerir, ou o seu contador pode sugerir para você, falar assim, olha, a partir desse momento, você estando no Simples Nacional, esse regime está deixando de ser interessante. Porque dependendo do nível do faturamento ou do nível do Prolabore que existe numa empresa do Simples Nacional, você vai estar sendo enquadrado no anexo 5. Na média ali, a alíquota mais baixa do anexo 5 é em torno de 15,5%, né? Caramba. Certo? Então, o que acontece? Eu posso sugerir uma migração para o regime do lucro presumido, de forma que eu consiga me beneficiar da equiparação hospitalar. Ou seja, quando o profissional está abrindo a empresa ali, ele já pode olhar adiante e falar, esse ano aqui eu vou ficar no Simples porque eu estou começando a caminhar. Depois que ele caminha um tempo, o contador tem que olhar de novo. Exato, e avaliar se vai ser melhor ou não, de acordo com os procedimentos. E dentro dessa ótica, se você for pensar, então, ele já tem que estar com aqueles requisitos de empresa. Já. Porque exato. Demora um tempo. Demora um tempo, Entendi. Então, tudo é questão de planejamento, né? Eu acho que nessa questão da prestação de serviço contábil e etc., aqui, nós da Triotécnica, principalmente, o grande ponto que a gente gosta de observar é fazer esse acompanhamento. Então, a gente acompanha a jornada do cliente, fica de olho nos níveis de faturamento que ele vai conquistando mês a mês, para chegar em um determinado ponto e falar assim, bom, a partir desse ponto em diante, se você está num regime de Simples Nacional, esse regime passa a ser desfavorável. É necessário mudar para outro regime de forma que você equilibre a sua alíquota efetiva. Então, muitas vezes, o empresário que começa, ele vai estar, principalmente falando do tema, que não vou entrar em outros segmentos, mas da clínica médica, ele entra, geralmente, no anexo 5. Só que existe outra estratégia, mesmo na questão do Simples Nacional, que mesmo que o médico seja enquadrado na prestação de serviços voltada para o anexo 5, há também uma estratégia de forma a gente melhorar essa carga tributária mesmo no Simples Nacional. Por que eu falo isso? Se a gente pegar uma clínica médica hoje, tendo um faturamento ali, no início de empresa, tendo um faturamento na casa de R$15.000, se eu apresentar um Prolabore em torno de R$1.500 ali, basicamente, esse valor, o que vai acontecer? Eu não vou atingir, eu vou estar enquadrado no anexo 5. Entendi. Porque existe um ponto dentro da apuração do Simples Nacional, que é o fator R. Então, o fator R está ligado à questão do percentual em relação ao percentual previdenciário. Tá. Vou chamar nesse ponto. Então, se o empresário começa como Simples Nacional, ali o médico começa trabalhando, mesmo que ele não tenha equiparação hospitalar, ele pode olhar estrategicamente para os anexos do Simples Nacional e trabalhar de uma forma que a sua folha de pagamento, o seu Prolabore, traga ele para uma faixa de tributação. Uma faixa tributária menor. Uma faixa tributária menor. Então, a gente fala de quantos por cento, por exemplo, dessa faixa para essa faixa mais benéfica? Na primeira, ali não sei. Então, vamos dizer o seguinte. Considerando uma empresa que tem um faturamento de R$15.000 e que ele tenha, nesse momento, um recolhimento ou um Prolabore de R$1.500, ele vai estar enquadrado no anexo 5, que é uma alíquota de 15,5%, certo? 15,5% sobre um valor de
de 15 mil reais, ali a gente está falando em torno mais ou menos aqui... 2.000 e poucos. 2.000 e poucos reais de recolhimento de DAS mensal. Se a gente considerar uma estratégia de forma que nós aumentarmos o valor do Prolabore desse sócio, de forma que esse valor seja um número equivalente a 28% do valor do faturamento mensal, ou seja, considerando um faturamento de 15 mil, 28% é R$ 4.200 de Prolabore mensal. Ele cai para uma alíquota de 6% ao mês. Ou seja, R$ 900 por mês, em detrimento a R$ 2.200, alguma coisa. Em conta direta, aqui estou falando de números aproximados, a gente está tendo uma economia de R$ 1.300 a R$ 1.400 por mês. ou seja, um faturamento por ano. Por ano, exato. Um faturamento por ano. O Exato. cara, o empresário ali, o médico, emite de nota, em média, R$ 15 mil por mês, e ele está tendo aqui uma economia mensal que no final do ano, multiplicado por 12, é um 13º praticamente que ele não tem, porque ele geralmente é um autônomo, presta serviço em outros locais, ou seja, ele está fazendo o 13º dele de uma forma estratégica e inteligente. Eu acho que isso é uma bela de uma vantagem. Então, aí, assim, até para quantificar de uma forma não mensal, mas de uma forma anualizada, até montei um exemplo aqui para trazer para vocês. Se a gente pegar essa mesma clínica que tem um faturamento mensal de R$ 15 mil, no ano, com base no anexo 5, ela estaria pagando um valor de R$ 27.900 de Simples Nacional. 15 mil por mês. 15 mil por mês. Então, estando no anexo 5, O mais caro. com uma alíquota de 15,5%. Considerando a estratégia de aumentarmos o Prolabore de forma que ele se enquadre no anexo 3, por conta do fator R, esse valor de R$ 27.900, ele cai para R$ 10.800. Ou seja, como você falou, uma economia de R$ 17.100 no ano, praticamente um faturamento e mais um pouco de economia. Não. Só que tem um detalhe. Quando a gente fala dessa economia, a gente tem que também pensar em alguns reflexos. A partir do momento que eu aumento o Prolabore, né, de 1.500 para 4.200... eu ia te perguntar isso, porque parece um jogo meio... A partir do momento que eu aumento o faturamento de 1.500 para 4.200, o 1.500 ele está isento de imposto de renda. Só tem INSS, tá certo? Então, a conta que eu faço é o seguinte, eu tenho que considerar esses 17.100 só da mudança do anexo, porém, o ganho real desse empresário, desse médico, o ganho líquido vai ser em torno de R$ 11.250 no ano. Por quê? Aumentando o valor do Prolabore, a gente aumenta o INSS recolhido mensalmente e, além disso, a gente tem a incidência de 27,5% de imposto de renda. Mas eu acho que isso aqui é uma coisa interessante e explicar, porque aqui você está falando da empresa, eu lido muito com a pessoa física, ele está falando que a gente sai de um Prolabore de R$ 1.500, no exemplo hipotético, para 4.200. Você vai pensar, vou pagar mais INSS. Tudo bem, mas vai ter um reflexo na sua aposentadoria. Então, a sua pessoa física vai ser beneficiada. E aí, eu vou pagar mais imposto de renda, mas, de repente, você trabalhando na sua pessoa física, com a previdência privada, ou mesmo o seu plano de saúde, e esse valor de imposto de renda que foi retido, ele é devolvido. Então, a sua economia vai voltar naqueles 17 mil. Então, no mínimo, a sua economia é de 11 e no máximo de 17, nesse exemplo que a gente está falando. Exato. Então, a gente não pode pensar com uma cabeça única olhando de um lado. Eu estou fazendo essa intervenção para que você entenda que
olhe o lado da pessoa física, os benefícios que você vai ter e também da pessoa jurídica. Você ganha dos dois lados se você trabalhar com estratégia. E aí você tem que consultar um profissional gabaritado para poder fazer todo esse planejamento para você. Então, você que está assistindo agora esse esclarecimento, esse podcast, se você é médico ou está querendo iniciar uma... né, se formou agora médico e precisa de uma assistência, a orientação que a gente passa é bem simples. Num primeiro momento, tenha clareza da sua expectativa de faturamento que você vai ter agora no início da sua carreira de médico. Se for uma carreira, se for um início que você vai ascender gradualmente, sugerimos, né, assim, a princípio, um enquadramento no Simples Nacional e olhar para essa questão do Prolabore para tentar enquadrar no anexo 5, né, que já é direto, teoricamente, ou uma estratégia de enquadrar no anexo 3, que tem esses benefícios, como nós acabamos de falar. Ou, se você já iniciou numa carreira, que você já tem uma expectativa de um faturamento mais relevante e que você inicia realizando procedimentos, há que se considerar um regime do lucro presumido, né? Maravilha. Então, há essas estratégias, sim, dentro da atividade médica. Isso vale também para clínicas odontológicas, né, que a gente podemos falar em um outro podcast de uma forma mais específica. Então não é só médico. Não, tem as clínicas odontológicas também. Tem mais coisas. Tem mais um rol. Tá falando de procedimento. Isso. Mas então tem aí uma vasta lista de profissionais. Isso. Que a depender daquela listinha lá pode se beneficiar. Exato. Então, depender do que tem no rol da Anvisa, você faz uma análise. Exato. E aí você indica ou não que aquela pessoa faça operação hospitalar. Exato. Então, assim, o médico também tem que participar desse negócio. Tem que participar. Porque é uma coisa importante. Às vezes o profissional delega para um profissional tributarista fazer uma análise e tem elementos e coisas que são próprias ali da atividade médica, procedimentos, nomes estranhos, assim como a gente tem algumas siglas estranhas na contabilidade, o médico também pode realizar alguns procedimentos cujo nome a gente pode ter alguma dificuldade, ele fala, não, eu faço isso. E aí eu vou oportunizar que, por exemplo, eu fiz uma análise de uma vez, aí o Marco faz muito mais isso que eu, mas eu olhei que, por exemplo, uma pediatra, ela tinha lá o consultório dela, todo constituído, fazendo consultas. Só que ela faz um procedimento que está no rol da Anvisa, que você falou. Eu fiz o estudo, a gente entregou para ela o estudo, e, nesse caso, uma atividade que ela exercia, dentro de uma resolução do Ministério da Saúde, ela permitia que aquela atividade fosse equiparada à hospitalar. Então, e era a atividade de maior valor agregado que ela tinha. O maior valor de faturamento, assim, em termos daquela atividade, era, curiosamente, de pediatria. Então, a gente tem que estar atento a isso e realmente o médico participar disso. Bom, da minha parte, eu estou muito satisfeito com o que foi apresentado aqui. Você que está acompanhando a gente pelo podcast, nosso terceiro, não deixe de ver aí o segundo e o primeiro. O primeiro a gente fala sobre a gente, como é que a gente constitui essa empresa. Já estamos aí há 10 anos no mercado, temos aí uma bagagem muito anterior sobre o exercício dessa profissão. E convido você a ir nas nossas redes sociais, deixar o seu gostei aqui, interagir com a gente, fazer suas perguntas, com certeza você vai ser respondido. Muito obrigado, Marcos. Bom, eu gostaria de agradecer esse momento aqui de poder trazer um pouco de esclarecimento sobre esse tema, que é um tema bem interessante, é um tema que a gente gosta de atuar, porque faz parte da questão de planejamento tributário, né? E isso, hoje, no mundo, né, no mercado totalmente competitivo, acho que é um ponto, né, de diferenciação também, em questão a competição e as margens. Enfim, estamos aqui à disposição. Como o Josmar falou, mande suas dúvidas para nós. Aquilo que
qualquer tipo de dúvida a gente vai responder, esclarecer com mais detalhes. E acompanhe nossas redes sociais, deixa seus comentários, sugiram também temas que vocês gostariam de ouvir, né? A nossa opinião, a nossa experiência. E obrigado. Bom, aproveitando aqui as últimas palavras do Marcos, só para lembrar, o nosso propósito, a nossa missão é a valorização do patrimônio, seja ela pela promoção da saúde, pela promoção da educação, pela promoção do melhoramento intelectual das pessoas. Então, para a nossa missão é essa valorização. Você está convidado a nos conhecer e visite os outros podcasts e acompanhe a gente. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Conta Mais Café. Pode Conta Mais Café.